Consórcio ou financiamento bancário? Qual que é melhor para você comprar um imóvel? Pessoal, se você está nessa dúvida sobre consórcio ou financiamento, por favor, antes de tomar essa decisão, assista esse vídeo até o final, porque eu vou falar algo para você que talvez você nunca ouviu na sua vida. Custos, taxas ocultas, coisas que ninguém fala para você, mas eu vou falar para você. Então fica nesse vídeo até o final e repare nessas dicas e depois você coloca na ponta do lápis e vê se não faz sentido. O que acontece, né? No Brasil, a gente tem muito forte essa questão do financiamento bancário e do consórcio. E os compradores, eles são abordados por esses dois profissionais, pelos profissionais que batem na tecla do financiamento e os que batem na tecla do consórcio. E qual que são os argumentos dos dois? O argumento do financiamento bancário é, tem a casa própria, mesmo que você não tenha o dinheiro agora para você pagar. Pague os juros, mas tem a sua casa própria agora. Então, quando você compra com financiamento bancário, você vai dar uma entrada, vai pagar parcelado, você vai pagar juros. E esses juros faz com que o valor do imóvel aumente, obviamente. Só que você já pode usufruir do imóvel agora. O consórcio é um pouco diferente. O consórcio, você paga o consórcio e, entre aspas, não paga juros e você tem o seu imóvel sem juros. Mas qual que é a diferença já nesses dois argumentos? A diferença básica é a seguinte: quando você compra com financiamento, você já usufrui do bem. Você usufrui de um bem de 400 mil reais, dando apenas uma entrada, financiando o resto. Você já pode usar o imóvel ou alugar o imóvel. Agora, quando você está no consórcio, você paga aquelas parcelas, só que você não pode usufruir do bem. Então, no financiamento você paga, mas você já usa o imóvel, já coloca ele para alugar. E você já sai do aluguel, se você morava de aluguel. No consórcio, você tem que pagar o consórcio, que é como se fosse uma prestação de financiamento, mas você continua pagando o seu aluguel. Ou se você quer comprar para alugar, você não tem o rendimento do aluguel. Então, no financiamento você paga os juros, mas você já está tendo retorno daquele investimento, ou você já está usando o imóvel de 400 mil sem ter 400 mil. E outra coisa, esse imóvel de 400 mil ele já está valorizando, conforme os anos vão passando. Aqui, no consórcio, você está pagando, só que só lá no final é que você vai poder usar o imóvel ou quando for sorteado. Mas sorteado você já ganhou na Mega Sena alguma vez? Claro, a Mega Sena é um extremo, né? Mas um consórcio é semelhante ao processo. O consórcio você vai ter um grupo com 10, 20, 100, 1000 pessoas e aí você vai ser sorteado entre eles. Vamos dizer que seja um grupo de 1000 pessoas. Então você tem a chance de 1 em 1000 para ser sorteado, se você entrou no início do grupo. Então, se você, no primeiro mês, a sua chance é 1 em 1000. No segundo mês é 1 em 999, porque todo mês ele sorteia uma pessoa. Só que você recebe esse imóvel com certeza depois de acabar o prazo. Vamos dizer que você financia um imóvel com prazo de 20 anos. E você financia um consórcio com prazo de 20 anos. O que acontece, pessoal? Você precisa entender o seguinte, que essa conversa de que o consórcio não tem juros não é bem assim. Não sei se você sabe, mas o consórcio ele não funciona nos países desenvolvidos. O consórcio ele foi criado no Brasil. Você sabia? Nenhum país do mundo, nenhum bancos do mundo usam do consórcio. Criaram um consórcio. Criaram um financiamento, mas consórcio só aqui no Brasil que foi criado, só aqui no Brasil colou, só aqui no Brasil funcionou. Por quê? Porque não faz sentido nenhum normal, né, o que as pessoas pensam, não faz sentido nenhum eu ficar pagando durante 20 anos para eu ter E outra coisa, eles falam assim, é sem juros. Mas é claro que é sem juros, porque você está depositando dinheiro lá dentro. E outra coisa, não, é sem juros, mas é você que está depositando dinheiro lá todo mês. Na verdade, o consórcio é que deveria te pagar juros. Porque se você fica pagando o consórcio por 20 anos, depois você pega aquele dinheiro do consórcio para você comprar um imóvel, aquele dinheiro já está desvalorizado. Mesmo que eles corrijam a parcela do consórcio com a inflação, você também está pagando mais. Se ele corrige pela inflação, você também está pagando pela inflação, você está pagando mais. Então, você acaba que em 20 anos você tem o dinheiro do imóvel, só que depois de 20 anos você já não consegue comprar um imóvel. Por exemplo, eu faço um consórcio de 400 mil hoje e eu te pergunto,
O que você compra com 400 mil reais hoje em imóvel? E o que você compra, o que você comprava com 400 mil reais há 20 anos atrás? Com certeza o imóvel valorizou. Com 400 mil você comprava um imóvel que hoje vale 1 milhão. Em média é assim. Agora, se você vai fazer um consórcio hoje de 400 mil, daqui 20 anos você não vai comprar um imóvel talvez de 200 mil reais hoje. Você não consegue mais comprar, porque o imóvel valorizou e o seu consórcio é de 200 mil. Então, aquele valor sem juros, ele é corroído pela inflação. E se você não deixasse o dinheiro no consórcio, mas você deixasse o dinheiro numa poupança ou guardar num investimento, num tesouro, num investimento que tivesse um rendimento mínimo, depois de 20 anos você guardando dinheiro, o mesmo dinheiro que você deixaria no consórcio, que é sem juros, só que você não está recebendo juros. Você não está usufruindo do patrimônio do imóvel. Se você pegasse o mesmo valor de parcela e guardasse e investisse, você teria um rendimento daquele valor que você está investindo e depois de 20 anos você não teria 400 mil. Você teria com certeza 600 mil reais, 700 mil reais, 500 mil reais. Você teria um valor bem maior do que você tem, vamos dizer assim, dos 400 mil lá no consórcio que não tem rendimento nenhum. Então, você vê que, mas eu estou comprando sem juros, mas claro, você que está depositando lá, eles deveriam te pagar juros, mas não é feito dessa forma porque o sistema é diferente. É algo que eu estou falando, só no Brasil funciona, só no Brasil cola. Nos países desenvolvidos, o consórcio, o pessoal não faz consórcio. Em Israel, não tem consórcio. Em muitos países desenvolvidos, não existe consórcio. Lá, eles sabem que é um produto financeiramente ruim. Então, por isso que não existe. Agora, é diferente do financiamento. Financiamento, você fala, não, mas você paga um juros. Sim, só que o imóvel valoriza. Só que o imóvel valoriza e você usufrui do imóvel. Se usufruindo do imóvel por 20 anos, você não paga aluguel por 20 anos. Você usufruindo do imóvel e alugando o imóvel, você ganha um aluguel de 20 anos do imóvel. E esse aluguel, muitas vezes, ele paga o valor do financiamento. Só que depois de 20 anos, o imóvel não é do inquilino, o imóvel é seu. Se você tem 400 mil reais e você vai comprar imóvel e você vai alugar, naquele livro, tem um livro do Robert, que é um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala o seguinte, que se você tem 400 mil reais, é mais interessante você comprar 4 apartamentos e você dar 100 mil de entrada e financiar o restante, os outros 300 mil, do que você pegar 400 mil e você aplicar em um apartamento só. Por quê? Porque se você aplica 400 mil em um apartamento só, você vai ter o retorno sobre um apartamento. Você vai ter o aluguel de um apartamento. E depois de 20 anos, você vai ter o aluguel de 20 anos. Se você financia, se você dá a entrada de 100 mil em 4 apartamentos, depois de 20 anos, qual que é a diferença? Que aqui nesse cenário você pagou financiado e você pagou juros, certo? Ok. Só que você está tendo um retorno de 4 apartamentos. Nos primeiros 20 anos, talvez você não fique com esse dinheiro para você, porque esse retorno desses 4 apartamentos vai pagar a prestação do financiamento. Só que depois de 20 anos, em vez de você ter um apartamento, você tem 4 apartamentos. Em vez do seu patrimônio ser 400 mil, seu patrimônio vai ser 4 apartamentos de 400 mil. Mas 20 anos depois, esses apartamentos vão ter valorizados. E esses 4 apartamentos de 400 mil, eles vão estar valendo talvez o dobro, vão estar valendo 800 mil cada um. 4 vezes 800 mil, você vai ter um patrimônio de 3 milhões e 400 mil reais nesse cenário, depois de 20 anos. No outro cenário, você teria um apartamento só de 400 mil, que se dobrasse o preço ia para 800 mil. Você tem 800 mil só. Aqui você tem 3 mil e 400 mil. 3 milhões e 400 mil reais em patrimônio. E no outro... Então, ou seja, no Pai Rico e Pai Pobre, ele fala que é essa forma que os ricos fazem. Eles não compram à vista quando é comprar para investir para alugar. Eles compram, dão entrada e financiam o resto, deixam o inquilino pagando imóvel e aquilo vira um patrimônio para ele no futuro e ele não precisa desembolsar todo o valor do patrimônio, ele desembolsa só 20, 25%. Quando você investe numa ação na bolsa, quando você investe em qualquer um tesouro direto, numa poupança, você tem um retorno sobre o valor do que você investiu. Se você investiu 100 reais na bolsa, você vai ter um retorno sobre 100 reais. Se você investiu 100 reais na poupança, no tesouro, você vai ter um retorno sobre 100 reais.
Quando você compra um imóvel com financiamento, não. Você deu 100 mil no imóvel de 400 mil, só que o seu retorno não é sobre 100 mil, o seu retorno é sobre todo o imóvel de 400 mil. E a valorização do imóvel não é sobre 100 mil, é sobre 400 mil, que é o valor do imóvel. Então você tem valorização do imóvel e você tem o aluguel, que é o retorno sobre o investimento, o aluguel que você ganha se você aluga, ou o aluguel que você deixa de pagar se você mora no imóvel. Então acaba que em todas as situações, a compra com quer dizer, em todas não, em muitas variáveis, a compra com financiamento é interessante. Você tem lucro. Agora, o consórcio é a pior coisa que existe. Claro, Wagner, qual que é a melhor opção? É comprar à vista ou é comprar financiado? Claro, você tem condições de comprar à vista. Se você vai comprar para você morar, compre à vista. Agora, se você vai comprar para você investir, para você alugar, para você criar patrimônio, mesmo que você possa comprar à vista, financeiramente falando, coloca na ponta do lápis, coloca numa planilha no Excel, numa folha de papel, coloca na ponta do lápis esse cálculo de você comprar um imóvel à vista ou você comprar 4 imóveis e você pegar esse 100% do valor e dividir em 4, em 25% de entrada em cada um e financia 75%. Ou comprar 5 imóveis, 20% de entrada em cada um e financia os outros 80%. Faça esse cálculo para você ver e você tire as suas próprias conclusões. Você vai ver que, como é ensinado no livro Pai Rico, Pai Pobre, para quem não sabe, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele é bilionário. Mas não é bilionário em reais, ele é bilionário em dólar. Ele é bilionário em dólar. Autor do livro Pai Rico e Pai Pobre, um dos maiores best-sellers, ele é um autor americano. Então fica a dica, financiamento, muito bom. Eu sou corretor de imóveis, você pode fazer os seus cálculos. Colocando na ponta do lápis, financiamento bancário é muito bom. Consórcio imobiliário, horrível. Não existe consórcio imobiliário em nenhum lugar do mundo. Existe em outros países porque replicaram do Brasil. Mas foi criado no Brasil. Nos países desenvolvidos, em Israel, por exemplo, não tem consórcio imobiliário. Só aqui no Brasil que funciona, infelizmente, por essa falta de acesso a conhecimento, a educação e divulgação. Então o consórcio, ele é horrível. Wagner, tem algum cenário que o consórcio é bom? Tem algum cenário que o financiamento é ruim? Claro que tem. Né? Eu fiz uma conta de padeiro aqui. Se você vê que você não tem condições de pagar o valor do financiamento, vamos dizer que você compra um imóvel para alugar. Claro, vai ter alguns meses que esse imóvel vai estar desocupado. Você vai ter que pagar essa parcela de financiamento, você vai ter que pagar condomínio, IPTU, se for o caso, e continuar com o seu custo de vida. Então, se você vê que se numa eventual desocupação, meses que o imóvel estiver desocupado, você não tem condições de pagar a parcela de financiamento, condomínio, então não é bom você comprar. Você precisa adequar-se financeiramente para depois comprar. Mas agora, você vai comprar para morar e você vai trocar o aluguel pelo imóvel próprio, então vale a pena. Se você, hoje, atualmente no Brasil, a gente está em 2021, no mês de maio, a gente está numas menores taxas de financiamento. Hoje, se você fizer um cálculo, faça um cálculo aí, uma simulação de financiamento no Google. Faça uma simulação de financiamento, veja o valor do imóvel que você mora, o valor que você paga de aluguel e o valor de uma prestação de financiamento. Você vai ver que a prestação de financiamento, muitas vezes, fica igual ao valor do aluguel, mais baixo ou um pouquinho mais alto, porque nós estamos numa das menores taxas históricas do Brasil de financiamento. Então, muitas das vezes o financiamento é melhor que aluguel. Mas existe situação e situação, né? Às vezes você comprou um terreno, você quer construir uma casa, você não quer descapitalizar e comprar um apartamento. Então você vai morar de aluguel por um tempo. Você mora de aluguel, você constrói a casa lá com calma, depois você sai do... eu não sei se eu vou ficar... Eu não gosto, eu não sou simpático ao investimento de ter um imóvel e alugar o imóvel. Essa dor de cabeça, eu não quero perder tempo com isso. Minha vida é muito corrida e nem quero deixar na mão de uma imobiliária. Então eu não gosto desse investimento, eu prefiro investir no tesouro direto, em ações, em papéis do governo. E eu não sei se eu vou ficar fixo nessa cidade, porque eu sou universitário, eu estou trabalhando aqui, mas pode ser que eu vá para outro país, para outro estado. Para mim não compensa eu fixar e comprar um imóvel na cidade que eu estou morando atualmente. Eu não sei se eu vou ficar aqui para sempre. Então, para você já não é interessante você comprar um imóvel, é melhor você ficar de aluguel. Porque o seu futuro é incerto. Você não sabe se vai ficar aqui, se vai ficar em outro estado, em outro país. Você está ainda, se é jovem, adolescente ou não, né? Enfim. Então, claro, cada família, cada pessoa, cada cenário tem a sua particularidade. Mas fica aqui a dica. Financiamento bancário, em muitos dos casos, ainda mais com essa taxa de juros as mais baixas da história, é excelente. Consórcio,
coloca na ponta do lápis, faça um cálculo em todos os cenários, ele é horrível. E foi criado no Brasil e só no Brasil funciona. Infelizmente, em nenhum outro, em Israel não existe, em países desenvolvidos não colou essa ideia do consórcio, que não faz sentido nenhum. Além de que no consórcio você paga uma taxa administrativa, muitas vezes você fala assim, mas você pode dar o lance, né? Você dá o lance para você pegar o consórcio. Pior ainda, quando você dá o lance, esse valor do lance poderia dar entrada no financiamento. Só que, além de você pagar esse valor do lance para você ter um imóvel próprio, o valor da parcela do consórcio ela é corrigida pela inflação anualmente. Então você pega o dinheiro do consórcio, 400 mil, compra o imóvel, dá um lance e contempla. Compra o imóvel de 400 mil, só que você não paga 400 mil. O valor das parcelas vai reajustando pela inflação anualmente. Que se a inflação for em média 4%, no imóvel de 400 mil, em 20 anos, de 400 mil vai pular para 661 mil reais. Faça os cálculos. Vai pular, ou seja, você vai pagar 261 mil reais a mais. Só que você vai ter um imóvel de 400 mil, porque você contemplou. Ou seja, você vai pagar 661, você vai ter um imóvel de 400. Se você fosse financiar, você ia pagar em torno de também 661 mil, 700 mil aproximadamente, nas taxas de juros de hoje, talvez um pouco menos. Só que você já poderia usufruir o bem com 20% de entrada, e não com 30% ou 50%, que é o valor do lance. Além do que, a taxa administrativa que você paga anualmente, quando você dá um lance, você tem que pagar a taxa administrativa sobre o lance que você deu, se o seu lance for contemplado, se contemplar a carta. Então, há taxas administrativas que você paga anualmente para as empresas de consórcio. Há muitas coisinhas escondidas que as pessoas não sabem que tem ali, ninguém conta. O vendedor de consórcio normalmente não conta para você, mas tem. Então você tem que ver, pesquisa no YouTube, pesquisa no Google, todas as taxas que tem um consórcio. Eu agradeço, pessoal, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!